Neste mundo, os deuses criaram 3 correntes de rios que se conectam em uma caverna protegida por 3 famílias. No entanto, embora o lugar esconda grandes tesouros, relíquias e objetos de alto nível, as famílias. Há 21 anos tentaram se aproximar da caverna apenas para que uma explosão eliminasse a todos. Enquanto isso, alguns foram contaminados. Apenas Isa sobreviveu ao incidente. Desde então, ela busca entender o ocorrido e os segredos da caverna. Assim chegamos aos dias atuais, onde nosso protagonista Song está fugindo desses caras gigantescos. Ele tenta se esconder, porém a garota, por apenas 10 ienes, acaba traindo ele, e os caras conseguem pegá-lo só para depois lhe dar uma surra. Impressionante, pois descobrimos que o protagonista é de família milionária. O pai dele é dono do hotel onde está hospedado, mas por isso mesmo ele é menosprezado. Por ser um jovem inútil de 20 e poucos anos, ele congela os cartões para primeiro aprender o negócio. No entanto, ele lembra que encontrou um velho perguntando pela filha dele, pois perto do hotel ele encontra essa mesma pessoa sendo humilhada, e ao tentar ajudá-lo, foi assim que acabou nessa situação. Por isso, o gerente do hotel acha que ele ainda está sendo procurado, então os dois vão até Isa para obter informações em troca de dinheiro. Ela trabalha em um bar, onde o protagonista fica apaixonado ao vê-la, sem entender como alguém tão bonita o vendeu por apenas 10 ienes. A gerente conversa com ela, mas parece não querer se envolver, inclusive avisa a eles para não investigarem demais. Enquanto Song percebe que esse albino está tirando fotos dela, rapidamente avisam a garota, mas ela diz que é apenas um amigo. Isso se prova falso quando a garota, ao sair, é perseguida de moto. Mas quando eles começam a pegar uma área montanhosa, ela o supera facilmente, até mesmo o desafia, deixando-o totalmente humilhado em um terreno que ela domina. Ele recebe uma ligação e descobre que o albino faz parte de uma das 3 famílias que a perseguem. Por ser estranhamente a única sobrevivente de 21 anos atrás. Aqui ela acaba chegando até os domínios do rio que pertencem a ela, bem na hora de descobrir que ela tem uma infecção tratada apenas com remédios para animais. Enquanto isso, o protagonista não para de pensar na garota que devolveu os 10 ienes. O que ninguém sabe é que o albino, depois de ser humilhado, está hospedado bem ao lado dele com essa massagista. Enquanto isso, o padrinho dele o repreende por ter sido derrotado na moto e deixa claro sobre o albino, a garota, os ienes, pois aqui, a garota justo é recebida pelo velho que está procurando sua filha. Realmente não pode ajudá-lo, já que suas veias começam a saltar de novo. Ele usa mais remédio, enquanto lembra um pouco da família dele. Será que ele está passando por um momento difícil? Enquanto isso, o protagonista continua no hotel, onde ouve a massagista sendo usada pelo albino. Ela esperava que ele a levasse para morar com ele, mas foi abandonada. O protagonista diz que a vida é assim. Depois ela passa a confiar nele e o convida para sair. Enquanto caminham, os capangas sequestram o protagonista, pensando que ele é o filho do velho. O albino liga para Giza para se desculpar pelo mal entendido. De alguma forma eles são família, mas enquanto ele fala à beira do rio, é atacado pela figura de uma mulher. Ao se defender, ele acaba sendo muito resistente. Mesmo assim, consegue se libertar e, enquanto está sendo tratado, Giza aparece para ver essa situação estranha, pois usa seu familiar para rastrear o aroma curioso. E aqui, junto com o albino, eles acabam viajando por todo o rio até chegarem a uma margem onde encontram o cadáver de uma mulher. Aparentemente foi ela quem atacou o cara e também corresponde à descrição do velho que procurava sua filha. Então, não pensem demais, deve ser uma vingança contra alguma família. Ao voltarem, veem como o protagonista está sendo preparado para ser eliminado no rio, só por ser parente do velho. Ele pede ajuda a Giza, mas ela o ignora para evitar problemas, e ele é traído novamente. Então o afastam um pouco mais e acabam jogando-o na água para que ele se afogue. No entanto, enquanto pensa em sua família, enquanto lembra dos pais, aparece um mascote. Enquanto Giza, das profundezas, acaba salvando-o, ela decide escondê-lo em sua casa, mas o tio deixa claro que é perigoso se meter com bandidos. Por isso, como ele precisa reabastecer suprimentos, vai levá-lo e deixá-lo em segurança na cidade. Enquanto isso, Giza estranha que a garota que atacou o albino não tinha as cicatrizes que ele descreveu, embora as suspeitas sejam válidas. Quando o cara tenta roubar a arma do tio e, como é descoberto, acaba eliminando-o. Então ele usa o protagonista, dizendo que por uma mudança de planos, ele deve acompanhá-lo, pois leva o cadáver até um lugar onde não possam encontrá-lo, e na volta, já que não pode matar o protagonista. Ele o usa como isca para capturar a verdadeira garota que o atacou. Ela acaba caindo na armadilha só para perceber que não se trata do albino. Ele aparece por trás para acabar com ela, enquanto o protagonista percebe que a arma que ele lhe deu nunca teve balas.
Mesmo assim, a garota usa, mas ela também acaba morrendo. Song é traído pela terceira vez, enquanto o Albino é contratado por Chang Cheng, seu padrinho e o líder mais influente das três famílias. Essa era a irmã de Giza, com quem ele não queria que se encontrasse, mostrando como há 21 anos, apesar de Giza ter sobrevivido. Quando pequena, ela ficou com 2 mordidas, o que para outras famílias seria motivo de investigação. 2 semanas depois, tanto o protagonista quanto o tio estão desaparecidos. O gerente do hotel pode perder o emprego, pois o milionário oferece uma fortuna por informações sobre seu filho. Isso alerta a garota que, segundo ela, seu tio já havia feito a tarefa, então ela retorna para sua área. Mas realmente ninguém lhe dá informações, então na solidão, ela começa a descartar suspeitos, até chegar ao Albino, que aparentemente só tem rancor contra ela. Mas ela se lembra que nem sequer ouviu seu tio sair no barco. Então, para descartar, ela vai ao lugar onde poderiam esconder um cadáver e que o Albino encontrou junto com ela. Pois aqui ela acaba vendo seu tio um pouco queimado. Claramente ainda não pode fazer escândalo ou será pior, então ela apenas lhe dá um enterro digno. Ela só pode ligar para o gerente para saber onde o Albino está hospedado. Sabe apenas que ele usava uma massagista, que agora está em outro hotel próximo. Será que é o Albino? Mas quem realmente solicitou os serviços dessa moça foi a irmã de Giza, que aparentemente não morreu. E além disso, ela convidou a massagista para o apartamento para cuidar do protagonista, que está submerso na banheira. A moça se assusta, mas rapidamente percebe que ele não está morto, pois ela vai pagar uma quantia bastante generosa para que ela cuide dele. Ela começa desconfiada, mas a desconhecida aos poucos se apresenta como Gizão, vinda de uma família importante, embora seja a única que restou porque seus pais e sua irmã mais nova morreram. O que ela não sabe é que sua irmã está no hotel, mas por coincidência não acha o quarto certo, eles esvaziam a banheira. O protagonista tem feridas de bala, mas elas já se curaram porque, ao que parece, ele está despertando uma afinidade com as águas pertencentes, já que nem mesmo os verdadeiros membros têm essa rapidez de cura. Na verdade, ele indicou uma massagista confiável para ela, o que a levou a se envolver nisso. Aqui, o protagonista deseja retornar à família, mas Gizão ressalta que ele não pode saber se está vivo agora. Ele realmente perdeu a vida por alguns momentos, e agora pode até ser uma pessoa diferente. Para provar isso, ele oferece pratos de comida, que ele vai experimentando um por um, sem muitas mudanças, até chegar ao peixe, que ele só prova e parece estar normal. Mas um monte de veias começam a aparecer pelo corpo dele enquanto ele é sufocado. A comida de rio é veneno para ele. Enquanto suas feridas de bala cicatrizam, ele recorda ter sentido algo entrando em seu corpo na água. Precisa descobrir o que ocorre. Por isso, Gizão acaba levando-o para uma fábrica abandonada que a garota alugou por algumas horas e onde eles têm um balde de carne preparado. Tudo estranho, até que mostra para Song que há crocodilos no local e revela ao protagonista informações e fraquezas deles. Como ele pode fugir sem ser devorado? Já que, segundo ela, isso faz parte do teste. Principalmente porque agora ele tem um corpo igual ao de alguns membros das três famílias, com o qual pode mergulhar e se mover sem problemas, além de melhorias físicas. O cara acha que isso não passa de uma loucura, mas quando tenta ir embora, Guizao joga a massagista na água, algo com o qual o protagonista não pode ficar de braços cruzados. A garota está prestes a ser atacada, então com o balde de carne ele tenta distrair enquanto se joga rapidamente na água, evitando que as feras usem suas mandíbulas. E lembrando o ponto fraco que a mulher mencionou, acertando os crocodilos diretamente nos olhos, é assim que ele consegue levá-la até as escadas, onde por pouco quase perde uma perna. A questão é que depois dessa loucura, o prota precisa saber a verdade do que está acontecendo, então ela confessa. Como as três famílias, cada uma responsável por um rio, dedicaram gerações a proteger relíquias que não podiam ficar escondidas no céu devido às limitações, nem na terra, pois eram grandes e visíveis. Mas a água era o lugar que ninguém se atrevia a visitar. Até escondia riquezas de milionários em troca de um pagamento para isso. Os mais velhos desenvolveram grande afinidade com a água e níveis de habilidades que ninguém mais conseguia alcançar. No entanto, encontrar as relíquias e o maior cofre representava um perigo, como um incidente de 21 anos atrás que fragmentou as três famílias, gerando inveja. Tudo por causa do poder. Enquanto isso, esses membros com habilidades viraram os heróis da família. Por isso, é meu dever ajudá-la a descobrir todos os segredos, já que em 7 dias as famílias vão abrir o cofre dourado. Justamente para este evento, esses heróis, conhecidos como espectros, vão se reunir, incluindo Giza, que é a representante da sua família. Por isso o prota também vai, mas de barco para não chamar atenção. E quando chega, por pouco, as irmãs se encontram. Mas ainda não aqui. Todos se reúnem no cruzeiro para a reunião, e o prota finge ser um cozinheiro substituto. De longe ele observa alguns espectros que se destacam.
Mas além disso, ele finalmente encontra Giza, que não consegue reconhecê-lo, e ainda por cima parece ser muito próxima de um dos espectros. Por isso, ele continua o trabalho sem chamar a atenção. Mesmo ao notar o albino, ele tenta se esconder. Enquanto isso, Giza se encontra com esse cara, um dos poucos de outras famílias de quem ela gosta, para reclamar que o líder mais poderoso, Chang Cheng, só está interessado em conseguir o maior tesouro do cofre. O problema é que, com o passar do tempo, um dos espectros acaba desaparecendo, o que causa um caos total no navio. Ao afirmar isso, descobre-se que o corpo no mar usa o mesmo tipo de óculos de quem Giza conversava. Tudo está virando um caos. Enquanto isso, o protagonista está relaxando com a massagista em seu quarto, até que começa uma inspeção e o albino aparece, vendo um pouco da suposta namorada do protagonista. Ele se defende dizendo que só está substituindo. O albino aceita por hora, mas depois volta e encontra a garota que tinha abandonado. Enquanto isso, o protagonista recebe sua visita favorita na cozinha. Ele prepara algo para ela enquanto a massagista é assediada e tenta explicar que o encontro foi coincidência. Ao defender o suposto namorado, ela revela o nome do protagonista. O cara entra em pânico e vai para a cozinha, enquanto Giza, que já saiu, tem um mau pressentimento. Ele volta porque está com fome, mas está bem. Rapidamente ele percebe o que está acontecendo, então tenta atacar, mas é facilmente superado. O problema para o albino é que seus movimentos têm uma força que não é nada normal. Seu nível subiu bastante, então o cara ainda não consegue eliminá-lo. Isso na verdade é interessante. Novamente ele o coloca em um saco, mas quando tenta sair, Giza já estava esperando para lhe dar um chute nas costas que o faz desmaiar, pois aqui o protagonista fica feliz em ver a garota. Ela o convida para seu quarto com as roupas do albino, já que o disfarce não funcionará mais. Ainda assim, ele se aproxima de outro dos espectros para dizer a Giza que o pai do que morreu estava falando de maneira suspeita. Vocês querem a recompensa do cofre? A garota quase não opina, e talvez até a morte do filho seja uma farsa. Como ele diz, o protagonista pode ter sido transformado, como aconteceu com ele, já que Jin Shao está diante do cadáver do espectro analisando-o. Enquanto isso, o protagonista precisa contar à garota tudo o que aconteceu desde a última vez, confessando que o albino os traiu e tentou matá-los, mas no fim, graças à garota misteriosa, cujo nome o protagonista omite por segurança, ela salvou sua vida. A garota percebe que ele precisa estar com o espectro, assim como o da irmã, agora com ela. Por isso, eles se unem para proteger a massagista. Enquanto isso, Giza descobre que o albino não lembra quem o atacou, mas sabe que foi uma mulher e deve ter cuidado. Por isso, agora o plano é encontrar Shao o mais rápido possível para descobrir o que essas famílias estão realmente escondendo. Aqui se intromete o loiro de antes, que acaba sendo um cara bem simples, então Giza diz a ele que não tem nada para suspeitar. Ela estava entediada e convidou um homem para entrar em seu quarto. O cara entende rápido a situação e percebe que o protagonista é pretendente da amiga. Mesmo assim, o protagonista, sem abusar da confiança, pergunta sobre a família de Giza. Descobre que a irmã comentada é exatamente a mulher que o salvou. Então, depois que o cara vai embora, ele diz que a pessoa com quem vão se encontrar se chama Jin Shao. O que é uma loucura para a garota, porque sua irmã deveria estar morta. E se não estava, porque desapareceu por tanto tempo sem procurá-la. Eles vão se encontrar com ela, mas o loiro acompanha o protagonista até um local afastado para conversarem. Antes de partirem, a garota pede ao loiro que traga seu homem de volta em segurança. Isso anima muito o prota, e eles acabam juntos no meio do nada. Surpreendendo-se com o tempo debaixo d'água, o prota ganha confiança e eles lhe contam como é o santuário para onde vão. Há anos desaparecem navios com muitas toneladas, mas nunca se sabe onde eles acabam, porque com apenas 30 metros de profundidade nunca encontram nada. Então, ao abrir a Câmara Dourada, o dilema pode ser resolvido, pois aqui o prota recebe um bilhete de Ji Chou, enquanto Ji San tenta colocar a massagista em segurança, mas ela estava justamente com o albino. Mesmo assim, ela logo percebe que é inteligente e sabe se cuidar. O bilhete indica a data e local, uma montanha para o encontro. Assim, o encontro está marcado. Enquanto os 7 espectros homenageiam o filho do líder, ele começa a receber ligações que tenta recusar. Isso é estranho porque se trata de Chang Cheng, o líder mais influente, e é por isso mesmo. Jitia o ameaça dizendo que vai contar para todo mundo o que ele e seus amigos fizeram há 21 anos se ele não aceitar suas condições. O cara fica nervoso, então acaba conversando com ela, onde diz que no dia seguinte precisa que ela se encontre com ele na montanha Duke Head. Isso deixa todos atentos, pois não querem que o plano da elite falhe. Quando o navio atraca, o loiro que acompanha o protagonista se aproxima para ele descer discretamente.
Enquanto aguardam por Ji, que conseguiu um barco, a nota diz que o protagonista encontrará Ji Xiao sozinho. Ainda assim, a garota quer que ele confirme se é a irmã dela com um objeto que pertenceu às duas. Ainda assim, o protagonista também é importante para ela, então mesmo sendo irmã, ela pede para ele não confiar totalmente. Faz muitos anos que elas não se veem aqui. O protagonista pega o barco e chega sozinho a essa área, visível de todos os ângulos, após uma boa escalada. Ele se sente traído ao ver pessoas desconhecidas chegando em alta velocidade? A garota, que claramente não ia deixá-lo, só está pela área, mas acaba sendo atingida por esses barcos. No final, ela consegue escapar. No entanto, ao ver pelo rádio como tratam seu animal de estimação, sua mutação piora. Enquanto isso, o protagonista precisa fugir, pois não sabe se foi uma armadilha de Ji Xiao ou se procuram ambos. Ainda assim, ele foge o mais rápido que pode, livrando-se de muitos inimigos graças às melhorias físicas que possui. Foge tanto que acaba até encontrando Ji Xiao, bastante grave. Ela pede ajuda ao protagonista e avisa que, se descobrirem suas mutações, as três famílias vão tirar tudo dela. O protagonista entende e, ao vê-la chorar, decide ajudá-la. Como estão atrás dele, ele decide não resistir e evita usar suas melhorias físicas. Eles acabam pegando ele. Os caras se distraem tanto que ela consegue escapar, algo que a faz se sentir bastante vulnerável, enquanto o protagonista já não sabe mais em quem pode confiar. No entanto, é aqui que terminamos esta primeira parte deste Donghua, uma história diferente, com uma animação decente para os padrões chineses. Começa devagar, mas nos próximos episódios a intensidade aumenta. Se eu notar bastante apoio, continuo postando, pois é algo recente. De qualquer forma, é uma recomendação para quem está cansado de ver sempre a mesma coisa. Tem uma história um pouco diferente e, para falar a verdade, não fica cansativo. Só precisam detonar o botão de comentários. E com isso vou saber que vocês gostaram e vou trazer o próximo resumo o mais rápido possível. É isso, espero que tenham gostado. Já vou trabalhar no próximo resumo sobre o protagonista que evolui seu poder. Nos vemos no próximo vídeo. E enquanto não saem mais capítulos desse Donghua, deixo vocês com outra dessas histórias que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Como um humilde escravo que é obrigado a enfrentar seus próprios companheiros em batalhas sangrentas. Eles estão tão treinados que lutam até mesmo pela pouca comida que recebem. Sendo Rock um cara bastante forte, o único que consegue manter a ordem, algo que nosso protagonista Zestos admira, pois o vê como amigo. Pelo menos até serem obrigados a lutar na seleção dos mais fortes, sendo Rock o favorito, não só pelo físico, mas também pela atitude. Enquanto isso, o protagonista magro e fraco só recebe críticas. No entanto, ele tem um mestre chamado Zafar, que parece confiar nele. E por quê? Simples, pela rápida velocidade de reação que ele mostra na arena. E mesmo que sua mente o impeça de ferir um amigo, ele é obrigado a fazê-lo, demonstrando que para ter 15 anos é um diamante bruto. No entanto, na gloriosa Roma não há perdedores e o amável Rocco acaba sendo assassinado em seus braços. É assim que ele é marcado como um dos escravos escolhidos pelo grande valente. E junto com alguns outros companheiros, é prometida a eles a liberdade após vencerem 100 batalhas. Então o mestre se encarrega de treiná-lo, dando golpes bons e eficazes. Uma mente fria. Mas acima de tudo, como ele é alguém tão pequeno e não consegue nocautear com um único golpe, precisa se tornar o mais rápido. E mesmo que o velho pareça bastante machucado pela vida, seus ensinamentos são muito sábios, mesmo que alguns zombem dele. O caso é que Cestus e os outros são levados ao grande Coliseu Romano, onde acontece a coroação do César mais jovem até então, o grande Nero, com um monte de combates de todo tipo. Inclusive, Cestus encontra um loiro que parece bastante simpático, que lhe mostra o caminho e deseja boa sorte nas lutas, já que muitos dos seus rivais serão até mesmo adultos impiedosos que acabam massacrando os novos escravos. No entanto, embora o protagonista suba com medo e com um rival que literalmente é uma fera, algo que até mesmo Nero das arquibancadas admite que será um massacre. No entanto, o rival é tão lento e gigante que Cestus aproveita sua velocidade para acertar um golpe na cabeça dele, que o faz desmaiar, aproveitando um pouco de glória, pelo menos até vermos que ele quase perde a vida por defender seu rival, que como vimos antes, teme morrer. Ainda assim, já que o garoto chamou a atenção de Nero, ele acaba salvando-o, até mesmo o convida para sua sala VIP, reconhecendo sua força. E diz seu mestre que a mãe lembra como uma velha lenda, que lutou até mesmo contra a guarda real. Dimétrio, que também tem seu filho como pupilo. E não é outro senão o loiro de antes, chamado Ruska, uma fera em combate com uma brutalidade digna de seu pai, e que será uma amostra do nível que o protagonista irá enfrentar. Os dois são levados ao palácio para acompanhar Neron. O menino se distrai das tarefas, enfurecendo a mãe, que faz os guerreiros lutarem até a morte.
No entanto, Ruska sabe que é muito mais forte que o protagonista, e para não matá-lo ali mesmo, ele acaba desmaiando-o com uma chave. Além disso, Neron, descontente com sua mãe, a desobedece, o que acalma as coisas. Por enquanto, inclusive, o César fica um tempo com o escravo Cestus, enquanto Ruska é repreendido por seu pai, que não queria que ele fosse gentil, queria que pelo menos quebrasse as pernas do rival. No entanto, Prota também não está em situação melhor, já que por um tempo sofre bastante abuso com Neron. E ao ser vendido para diferentes donos, foi vítima das piores humilhações. No final, ele acaba com um gordo que leva ele e seu mestre até a Grande Pompeia, onde é vendido para um candidato às eleições. Do lugar que está organizando seu próprio torneio de combates e tendo como organizador esse cara chamado Nazca, que mostra para ele sua área de treinamento com alguns colegas um pouco complicados como Enden, um antipático com todos, mas que só de ver seu jeito de treinar e sua força bruta, sabemos que ele é muito forte. Além disso, é um estilo de combate que vai trazer problemas para Cestus, então por enquanto é preciso treinar. No entanto, o protagonista, sendo fofoqueiro à noite, acaba encontrando Sabina, que ele achava que era um ladrão, mas ela é a mulher mais bonita de toda a cidade. E o que descobrimos é o amor impossível de Enden, que mesmo com sua força, é um simp, um simpático, um fã de verdade. Mesmo sendo rejeitado 1000 vezes e alvo de zombarias, ele não se importa, apesar de a garota não ser totalmente má. E quando precisa ajudar, ele faz isso, como essa cidadã cuja taverna foi tomada por assediadores. E Sabina leva o time do protagonista para enfrentá-los, com Cestus se destacando, pois apesar de ser o menor e aparentemente mais fraco, seus punhos não bastam contra o gigante. Acaba chamando a atenção da mulher, que com Enden não demonstra isso. Na verdade, descobrimos que o cara é fã dela há anos, e tudo o que ela pôde foi prometer a ele. É que se ele completasse um recorde impossível de 50 vitórias seguidas, ela lhe daria a liberdade e o tornaria seu braço direito, para o que agora só faltam mais 2 vitórias. Ainda assim, isso é entre eles. O protagonista não se envolve, apenas segue treinando para tornar seus golpes mais letais. Zafar até o ensina um golpe que pode nocautear e matar, mas o protagonista não sabe se deve usá-lo. Mesmo assim, Sabina o chama ao quarto e propõe que a acompanhe na próxima viagem a Roma. Não como escravo, mas como seu guarda-costas pessoal de agora em diante, o sonho de qualquer escravo. Mas o protagonista, que já viveu com um líder. Neste caso, Nero, que em busca de um amigo acabou se tornando um abusador e ele teve que fugir, decide que vai conquistar sua liberdade com os próprios punhos. Então ele a golpeia, então recusa a oferta, algo que essa mulher nunca tinha experimentado antes, ficando obcecada pelo protagonista. Mas para o mal, já que ela ordena a Enden, que é praticamente seu fantoche, que enfrente ele e lhe ensine o desespero de ser um escravo, já que a besta sente inveja de que Sabina, a mulher que mais respeita, esteja interessada em um recém-chegado. Então será uma batalha interessante com um protagonista que aos poucos vai ganhando. Nervos de aço que lhe permitem se dedicar a treinar e aprimorar esse golpe fatal que lhe ensinaram. Assim, até o grande dia em que tem a beleza da cidade como espectadora. O caso é que Enden é o favorito do público por toda a carreira que tem, e ao apresentarem uma simples criança como rival, todos acusam que será fácil demais. Nada disso importa quando o protagonista fica sério, então ataca com velocidade que Enden controla, aguardando o momento certo para reagir. Mas o garoto continua aumentando a velocidade a um ponto em que o mais forte de Pompeia recebe um golpe direto no rosto, que o derruba por um tempo. No entanto, por mais que isso enlouqueça o público, o dano em Enden é mínimo, e o protagonista acabou de esgotar sua resistência, então é hora dele também receber castigo. Inclusive golpes em áreas específicas que hoje em dia seriam ilegais, fazendo-o perder o equilíbrio, mas acima de tudo, obrigando-o a atacar, algo que Enden aproveita para dar um golpe bastante letal na nuca, que o deixa inconsciente. E mesmo que ele se levante por sua determinação, perde parte da memória. A curto prazo, apenas sentindo o perigo em que está, com todo o seu corpo vibrando de dor, por isso começa a troca de golpes, dando e recebendo, sem parar. Por um bom tempo, todos reconhecem o quanto o garoto de 15 anos é forte e parte da arquibancada começa a torcer por ele, incluindo Nazca, que em seu momento teve a mesma oportunidade que o protagonista sendo escravo, mas tomou a decisão fácil, se acostumando com a boa vida. E agora Zestus é o exemplo de determinação que ele nunca teve, por isso ele se conecta tão bem com o público. Enquanto isso, o protagonista, sem perceber, começa a acertar golpes nas costelas que enfraquecem Enden, que está tentando esconder a dor, mas agora perde resistência. E para Zestus fica mais fácil ler seus ataques, equilibrando as coisas. Ou pelo menos parecia, porque Enden consegue ferir o protagonista na testa, o que é ruim para a visão de um dos seus olhos.
dando tempo para a fera se recuperar e com o protagonista tão exausto, o que lhe resta é a lembrança desse ataque que ele vinha treinando. Por isso ele arrisca tudo na última sequência de golpes, na qual acaba bastante ferido. Mas graças a isso consegue a abertura que estava procurando. Desta vez sim, um verdadeiro golpe letal na nuca, com uma precisão que faz Enden desmaiar imediatamente. E mesmo com a motivação de uma Sabina desesperada, a vitória é de Zestus, enquanto o Albino só recebe o ódio daqueles que apostaram nele. Claro, tudo isso do conforto das arquibancadas, pois eles não lutariam. E já que a voz do protagonista não basta, Sabina faz seu primeiro ato de bondade para o fã. Acalma o público enquanto se despede para sempre de Enden, que para ele é o pior dos castigos, enquanto o protagonista se recupera após sua grande batalha. Mesmo assim, o ataque na nuca de Enden lembra muito o do protagonista. E Zafar acaba descobrindo que a mesma pessoa que ensinou isso a ele também treinou Enden, que é conhecido como Demócrito, um velho cruel que gosta de testar lutadores e técnicas. Informação valiosa para Zafar que o procurava. Ainda assim, Enden agora tem um peso a menos sobre si e reconhece no final a força do protagonista. Assim como o povo de Pompeia, que foi conquistado facilmente por sua atitude e resistência. Embora na verdade, todos de Pompeia vão morrer em alguns anos. O fato é que o protagonista deve continuar. Agora, enquanto trabalha em diferentes áreas por um ano, ele aprimora seu condicionamento físico e técnicas. E um dia aparecem dois caras aparentemente normais, mas que estão procurando guerreiros para lutar nos eventos do Grande Nero. Algo em que o dono do protagonista o obriga a participar em uma espécie de eliminatórias. Nesses mini-coliseus, onde o espaço dificulta as lutas, no entanto, Zestus não tem muito problema contra os primeiros adversários. Ele os vence praticamente com tapas, mas vai ficando cada vez mais brutal, chegando a bater até em lutadores que já estão no chão. Seu temperamento causa problemas e ao falar com o mestre percebe que apesar da habilidade não consegue moldar sua técnica. E ele não vai conseguir isso se não focar em conectar seus golpes com sua mente. Enquanto vemos Félix, outro dos escravos muito habilidoso, que parece ter encontrado sua própria maneira de aproveitar as lutas. Ao contrário do Prota, que está cada vez mais tenso, pelo menos até sua luta debaixo da chuva, onde ao colocar em prática o que Zafar lhe disse, ele deixa que sua mente se conecte à luta, aguçando seus sentidos e fazendo com que combos e ataques normais tenham força para nocautear qualquer adversário. Assim ele recupera sua tranquilidade e o bom relacionamento com seus amigos, bem a tempo de conhecer Félix, que é um cara bastante confiante em si mesmo e em sua sorte. Mas ele admite que o protagonista tem atitude de guerreiro e prevê que se encontrarão na final, o que de fato ocorre. Na verdade, os dois estão cientes da técnica um do outro. Mas vemos Estus muito mais tenso do que Félix, que se diverte nas lutas, iniciando esse duelo para ver quem supera as eliminatórias. E pode viajar para Sicília para o evento principal. Então Zestus ataca sem parar, no entanto, tudo o que Félix faz é se defender no momento certo. Ele muda sua postura para uma com os ombros mais abertos, algo que até parece bobo. Mas Zafar reconhece que em um espaço tão pequeno, isso faz com que muitos dos golpes que Zestus podia bloquear agora acertem sem problema. O que se torna um castigo para o protagonista, que acaba caindo várias vezes com golpes tão amplos. E no final, um dos seus tornozelos acaba lesionado novamente. Félix se gaba da sua sorte, e agora, com a luta em suas mãos, decide atacar muito mais. No entanto, Zestus, enquanto recebia golpes, também observava que sempre que seu rival atacava de forma tão aberta, seu peito ficava exposto. Então ele aproveita isso para mandá-lo voar pela primeira vez em toda a luta. E mesmo que isso anime todo o público e os apostadores. A técnica não foi tão eficaz porque o tornozelo do protagonista tira sua posição no chão e consequentemente força, então a luta continua. E agora que os dois estão no auge, a batalha fica bem equilibrada, a ponto de se tornar um duelo de resistência. Vamos ver quem aguenta o último golpe. Embora Zestus ainda esteja em desvantagem, porque Félix controla melhor o espaço e o encurrala com facilidade, por isso várias vezes ele quase é nocauteado com um golpe, restando-lhe apenas um espaço para dar alguns socos, o que parecia inútil. Mas por serem tão constantes, começam a tirar a força de Félix, e com a resistência brutal que o garoto de 15 anos tem, a luta acaba se prolongando muito mais. Agora o tornozelo de Zestus quase o faz cair, e ele já não consegue mais se manter de pé. Então ele decide arriscar tudo em um último ataque, para o qual agora ele tem as brechas na defesa do adversário. E ele decide usar a última coisa que seu mestre lhe ensinou, que é controlar a respiração de Félix. Então ele aproveita um instante para tirar o ar dele e dar um golpe no queixo tão forte que o deixa tonto. Perdendo o controle da batalha, evidentemente, isso não é suficiente para vencê-lo.
Então o protagonista usa a técnica ficando atrás do inimigo com um punho na altura dos rins. Algo tão letal que nem no Mortal Kombat, e que no boxe atual seria ilegal. E por mais que Félix tente se levantar, agora ele está literalmente cravado no chão pela dor, dando a vitória ao protagonista, que também estava no limite e quase perdeu essa luta de titãs. Embora os dois tenham passado a noite inteira urinando sangue e no dia seguinte troquem respeito como verdadeiros guerreiros. E enquanto Félix viaja para procurar trabalho em outra cidade, o prota segue de barco para a vila da Sicília, onde acontecerá o grande evento. E para o qual Zafar começa a guiá-los com a última técnica do seu repertório e a mais letal, com a qual ele até arrancou o olho de Demétrio. Ainda assim, ao chegarem ao local, eles são os menos apoiados por serem escravos, enquanto os outros, literalmente, são deuses de todas as culturas do mundo e com habilidades totalmente diferentes. Na verdade, o protagonista acaba encontrando a gentil Roxane e até mesmo Ruska, que o alerta de que essas serão lutas de verdade, nas quais ele não tem força mental para isso. No entanto, ele não faz ideia de tudo o que o protagonista melhorou e de tudo o que aprendeu. Técnicas que nem mesmo ele ousaria usar. Mesmo que sua marca de escravo ainda seja motivo de humilhação, ele provará com seus punhos o que ninguém mais conseguiria. E isso é algo que antigos companheiros, como Enden, sabem muito bem, já que ele acaba sendo encontrado no local. Porque ele também quer lutar no maior evento organizado por Neron, que reúne as figuras mais imponentes das lutas da época. É assim que termina a primeira temporada de um anime bastante divertido, com seus momentos épicos, com boa energia, até mesmo uma boa motivação, que eu recomendo para quem quiser assistir pela primeira vez. Por enquanto não há continuação, mas esperamos que em algum momento aconteça. Espero que tenham gostado muito desse resumo. E como disse meu pai, eu me despeço de vocês.